Graça e paz, igreja. Estamos mais uma noite aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Peço que você abra o seu coração, que você não se distraia nessa noite. Eu sei que você está aí na sua casa, mas que você possa focar na palavra do Senhor como se você estivesse aqui na casa do Pai. Nós sabemos que estamos no meio de uma pandemia, mas nós cremos que logo logo isso passará e a igreja se reunirá novamente para adorar ao Senhor em espírito e verdade. Amém? Nessa noite, queria falar um pouco sobre o medo. Como que surgiu essa mensagem? Essa mensagem ela surgiu, eu estava no Facebook da igreja, e o Facebook da igreja, as pessoas que estão lá, 99% são pessoas que pediram para a gente adicionar elas. Eu estava passando pelo Facebook e eu percebi que tem muitas pessoas ateus, muitas pessoas desigrejados, muitas pessoas que não acreditam mais em igreja. E uma publicação de uma pessoa que estava, uma foto, uma imagem, dizendo: os crentes vão na igreja por medo. Medo de ir para o inferno. Medo de Deus. Medo do juízo de Deus. Quando eu olhei aquela imagem, eu lembrei da minha adolescência. Que eu, dos meus 11 aos meus 14, 15 anos, eu ia à igreja. Mas eu ia à igreja porque um dia eu vi na Bíblia sobre o inferno. E eu fiquei com medo. Falei, não, eu não quero ir para esse lugar não. Então o que eu fiz? Eu comecei a ir na igreja, eu comecei a buscar Deus, porque um dia eu ouvi na palavra de Deus, ouvi numa pregação sobre o inferno. Eu não queria ir para lá, porque eu tinha medo de ir para o inferno. Eu tinha medo do juízo de Deus, que nós vemos em Apocalipse. E eu lembrei, quando eu vi essa imagem, eu lembrei e falei, nossa, eu já passei por isso. Eu já tive medo de Deus. Alguns estudiosos, eles separam medo de temer, né? Temor de medo. Mas quando você vai no dicionário, se você colocar o significado de temor ou o significado de medo, você vai ver que um vai levar ao outro. Por exemplo, eu fui no dicionário e coloquei significado de temor. E temor significa medo, significa susto, reverência, respeito. Aí eu fui e coloquei o significado de medo, aí vem o temor. Então uma coisa parece que completa a outra. Eles são muito parecidos, em poucas diferenças no seu sentido. Por exemplo, o medo é a sensação que proporciona um estado de alerta. Esse é o significado de medo. Vou repetir, é uma sensação que proporciona um estado de alerta. Aí eu comecei a pensar, será que Jesus, ele não causou de uma certa maneira um medo? Por exemplo, um dia o Marco Aurélio, ele pregou sobre as primeiras palavras de Jesus. E as primeiras palavras de Jesus é: arrependam-se. E as primeiras palavras de João Batista, e as primeiras palavras de João é: arrependam-se. Então eu imagino Jesus, quando começou o seu ministério, ele chegava e ele falava: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mesma coisa, João. Eu imagino quem está ouvindo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Arrependam-se, senão vocês vão para o inferno. Arrependam-se, porque se vocês não se arrepender dos seus pecados, vocês estão condenados ao inferno. Então não tem como Jesus está falando isso e as pessoas que estão ouvindo não ficar com medo. Por quê? Se você não se arrepender, se você não crer no Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus na cruz, o destino da humanidade já é o inferno. E Jesus veio para mudar esse destino. Mas se a gente não crer, não se arrepender, esse é o destino, essa é a consequência dos nossos pecados. Então eu vejo que as pessoas ficavam com medo.
Jesus, ele chega nos discípulos e ele fala: siga-me. E a Bíblia diz que imediatamente aqueles homens abandonaram suas profissões, abandonaram tudo e seguiram a Jesus. Eu não posso dizer que esse primeiro início é porque eles estavam completamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Eles ainda iam conhecer o Senhor. Mas o que fez os discípulos abandonar tudo e seguir ao Senhor Jesus? Arrependam-se. É um temor, é um medo, é você crer no que o Senhor Jesus está dizendo. Eles abandonaram porque eles temeram ao Senhor Jesus, porque eles creram no que o Senhor estava dizendo. E os discípulos começaram a seguir Jesus, e Jesus pressionava eles. Jesus trazia um medo para eles. Quer ver um exemplo na Bíblia? Mateus capítulo 10, verso 17. Diz assim: tenham cuidado. Olha o que Jesus fala para os discípulos: tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Lá no verso 22, diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus chega o momento de enviar os discípulos, de enviar os 70. Aí Jesus chega e fala: ó, sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês serão perseguidos, vocês serão presos, vocês serão açoitados. Não tem como ouvir isso e não ficar com medo. Jesus não está falando: ó, nada vai acontecer com vocês. Jesus reúne os discípulos e fala: ó, vocês vão começar a pregar o Evangelho, e vocês serão perseguidos, vocês serão açoitados. E eles ficaram com medo. Como que eu sei disso? O verso 28, olha o que Jesus fala: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Em outras palavras, Jesus está dizendo: não é para vocês ter medo do que pode matar o seu corpo. Vocês têm que ter medo do que pode matar a sua alma no inferno. O matar não é destruir totalmente, não é aniquilar, é a pessoa ir para o inferno. Os discípulos estavam preocupados com os açoites, com a perseguição que eles iam sofrer, e eles estavam com medo. Aí Jesus chega e fala: não é para vocês ficar com medo disso. Não se preocupa, não temam quem pode matar o corpo, tema quem pode matar a alma, tema ao inferno. Jesus não está falando: não é para vocês ter medo do que vocês vão passar nessa terra, mas a prioridade do nosso temor, a prioridade do nosso medo é em relação à nossa alma. Jesus fala: não se preocupa com seu corpo, se preocupa com a sua alma. Não tenha medo do que vai acontecer no seu corpo, tenha medo do que pode acontecer com a alma de vocês. Ou seja, não tem como eu ler isso e não dar um medo. Mas é certo ou errado temer ou ter medo de Deus? Eu lembro que quando eu tinha medo de Deus, e eu ficava mal por causa disso. Mas eu parei para pensar. Um dia eu li a palavra de Deus e eu temi o que ia acontecer, o que poderia acontecer comigo. Significa que eu estou crendo naquilo que eu li, e a salvação ela vem pela fé. Muitas vezes as pessoas ficam mal por ter medo de ir para o inferno, ou de ter medo do juízo de Deus, sendo que você temer, ou você ter medo, significa que você crê, que você tem fé naquilo que você ouviu na palavra de Deus. E isso é fé, e a salvação ela vem pela fé.
Então, medo, o temor é algo positivo. O problema é quando você só tem medo, e nós já vamos falar disso mais para frente. Mas a Bíblia fala para a gente temer a Deus. Olha o que diz Eclesiastes, capítulo 12, verso 13. Eclesiastes 12, 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. E olha o que diz Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O temor do Senhor é essencial. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor tem a vida eterna. E por que eu decidi falar sobre isso? Porque a gente está vendo essa pandemia sobre o mundo e muitas pessoas estão com medo. E as pessoas estão com medo porque elas veem que aquilo é o sinal da vinda do Senhor Jesus. E muitas pessoas começaram a querer voltar para a igreja, e muitas pessoas começaram a ler a Bíblia, e muitas pessoas começaram a ouvir pregação, e muitas pessoas querem voltar para a igreja. Aí vem Satanás acusar a pessoa, falar: você não está vendo que você está querendo ir para a igreja porque você está com medo de ir para o inferno, porque você está temendo o apocalipse, porque você está temendo o Senhor vir e você ficar, e é por isso que você está indo na igreja, está querendo voltar para a igreja. E Satanás, ele está tentando colocar um jugo sobre você. Mas se você está querendo voltar para a casa do Pai, ou se você está querendo se firmar na casa de Deus, ou se você está querendo crescer espiritualmente, significa que você está crendo no que a palavra do Senhor está dizendo, porque você está temendo os sinais da vinda do Senhor, você está temendo o Senhor vir e você ficar. Se você está temendo, é porque você está crendo no que a palavra do Senhor diz. Como eu falei que o Senhor, a semana passada que nós pregamos, que o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem. Então esse é o momento da nação temer ao Senhor Jesus e voltar para o Pai. Porque neste momento nós temos dois tipos de pessoas: aquelas pessoas que olham os sinais, terremotos, pandemias, e as pessoas olham e ela continua no mundo, e ela continua bebendo, fumando, para balada, e ela continua na sua vida do mundo. E tem um tipo de pessoa que ela olha e ela fala: eu preciso voltar para a casa do Pai, eu preciso voltar para Deus. Olha os sinais, olha o que a Bíblia diz, olha o que eu já ouvi numa pregação, olha o que eu ouvi num louvor, eu preciso voltar para Deus. Isso significa que você está temendo ao Senhor, isso significa que você está crendo na palavra dEle. E olha, vou dar um exemplo bíblico de como Satanás age. Nós vemos em Gênesis capítulo 3, que Deus chegou em Adão e Eva e falou: ó, não é para vocês comer o fruto, porque o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Irmãos, se coloca no lugar de Adão e Eva. Imagina você sendo Adão ou você sendo Eva. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chegar até você e falar: ó, não é para você comer, porque o dia que você comer, você vai morrer. Não tem como você ouvir isso e você não ficar com medo. As pessoas pensam que Adão e Eva ficavam sondando ou rondando o fruto, ficava tocando no fruto. Não, eles ficaram longe do fruto, eles nem olharam no fruto. Como que eu sei disso? Olha o que diz Gênesis capítulo 3, verso 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, ao contrário vocês morrerão. Ou seja, Deus chega e falou: Adão e Eva, é o seguinte, vocês podem comer qualquer fruta aqui, mas não é para vocês nem tocar
no fruto. Imagina o temor no coração de Adão e Eva, dizendo: nossa, eu não posso nem tocar naquele fruto. Eles nem olhavam aquele fruto, por medo, porque eles não queriam morrer. É Deus que falou. Aí vem Satanás na história, e Satanás olha para Adão e Eva e fala: nossa, eles nem olham para o fruto. O que eu vou fazer para Adão e Eva comer o fruto, sendo que eles não podem nem tocar no fruto, sendo que eles passam longe do fruto? Sabe qual foi a arma de Satanás? Eu vou tirar o medo deles. Se eu tirar o medo deles de se achegar ao fruto, de tocar no fruto, de comer o fruto, eles vão morrer. Olha o que diz o verso 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Verso 5. É o 4 e 5, isso. Irmãos, a serpente, Satanás chega e fala: não, vocês não vão morrer não. Pode olhar, pode tocar, pode comer. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Não, vocês não vão morrer não. Ou seja, Satanás estava tentando tirar o medo de Adão e Eva. E o que Satanás faz hoje? Não tem inferno não. Não, Deus é amor. Não, é a graça. Não, você pode ficar no mundo. Não vai acontecer nada não. Não, a igreja só pede dinheiro. Não, Jesus não vai voltar agora não. Tira o medo da pessoa. E quando a pessoa, ela alimenta aquilo, ela acha: esse negócio de céu e inferno, esse negócio de Jesus voltar, isso aí não vai acontecer não. E fica com o pecado, e fica com o fruto. E Satanás, ele é tão ligeiro, que ele usa a própria Bíblia para confundir a pessoa. Ele fez isso com o próprio Senhor Jesus, no deserto. E sabe o que Satanás usa? João 3,16. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então as pessoas olham e as pessoas falam: não, Deus é amor. Se Deus é amor, não vai acontecer nada com a minha alma. Deus é amor. Mas o diabo, ele não lê o contexto de João 3,16. Olha o contexto de João 3,16. Verso 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que estes fossem salvos por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. No mesmo João 3,16, nós vemos a palavra condenado. No mesmo João 3,16, nós vemos a palavra julgamento. E Deus está falando que Ele enviou o seu Filho, e muitos rejeitam. E aqueles que rejeitam, o que será que vai acontecer? O mesmo capítulo, o último versículo, diz para nós. João 3, o último versículo, o 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse é o João 3,16. Mostra o julgamento, a condenação, a santa ira de Deus, o julgamento. Mas o que o diabo fala? Deus é amor. E como Deus é amor, nada vai acontecer. E Adão e Eva perdem tudo. Olha o contexto de Gênesis capítulo 3,
Olha o versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-a, deu ao seu marido, que comeu também. 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Então nós vemos um Adão e Eva que não olhava, que não tocava, que não comia, que não chegava perto do fruto. Quando o medo, o temor, o medo de morrer sai deles, ele simplesmente ouve a Satanás que diz: não, pode comer, não vai acontecer nada não. Ao ponto deles comerem o fruto. E quando eles comem o fruto, eles sentem que eles estavam nus. Irmãos, não tem como a gente não temer as palavras do Senhor Jesus. Marcos, coloca para mim Marcos 9:43. Olha que a palavra, olha que Jesus diz. Marcos 9:43. Se a sua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E se o seu pé o fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre, o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Vocês entendem que o Senhor Jesus, como lá no início que ele fala, gente, não se preocupa com o seu corpo, se preocupa com sua alma. Tema a sua alma. Se for preciso você arrancar um braço, uma perna, um olho, arranque, mas se preocupa com sua alma. Não está desprezando o corpo, mas está priorizando a alma. Então era para mim e para você olhar as palavras do próprio Senhor Jesus e ficar longe do fruto, ficar longe do pecado, não estar longe de Deus. Era para a gente temer a Deus. Mas hoje, as pessoas, muitos, não estão temendo mais o Senhor. Não tem mais o temor por Ele. Acha que nada vai acontecer. Olha o versículo 8 de Gênesis 3. Gênesis 3, verso 8. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi os teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Agora a coisa muda, irmãos. Satanás, primeiro, olha a arma de Satanás: eu vou tirar o medo dele, o temor dele. E a pessoa vai, ela experimenta o fruto, ela vive no mundo, ela vive no pecado. Aí quando ela está na lama, que nem um filho pródigo, agora Satanás coloca o medo nela de não se chegar a Deus. A Bíblia diz que primeiro, Adão e Eva, olha, toca e come o fruto. Quando eles comem, o pai está vindo ver eles. E agora eles sentem medo de Deus. O que acontece com muitas pessoas? As pessoas, elas vêm na igreja, ou elas já foram na igreja, aí ela se afasta. E Satanás acusa a pessoa dizendo: não, quem é você para você voltar? Quantas vezes você já tentou voltar para a igreja? Não, quem é você? E as pessoas estão fazendo que nem Adão e Eva, estão se escondendo de Deus. E o pai não está chegando aqui como juiz ainda. O pai chega e fala: Adão, filho, Eva,
filha, cadê vocês? Onde vocês estão? O pai não está irado, o pai não está julgando, o pai não está condenando, o pai só está querendo saber aonde Adão e Eva estão. E o pai já sabia, Deus já sabia, mas Deus pergunta para dizer: ei, eu estou procurando vocês, ei, eu sou o pai de vocês, eu sou o criador de vocês. Mas eles simplesmente se esconderam. E olha o que diz o verso 11: e Deus perguntou: quem lhe disse que vocês estavam nu? Você comeu o fruto da árvore da qual lhe proibi comer. O Senhor está dizendo: filho, eu não estou dizendo que você está nu. Quem disse foi Satanás, que é o acusador. E hoje, no meio desse caos, o Pai está descendo pelos jardins da vida, está perguntando: filho, filha, cadê vocês? E muitas pessoas estão tentando se esconder de Deus. E o pai olha e fala: mas quem disse que você estava nu? E olha o que diz o verso 12 e 13: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Você não vê nessa narrativa o Senhor Jesus condenando, o Senhor Jesus julgando. Não, filho, filha, cadê vocês? Para de se esconder. Quem disse que vocês estavam nus? Filho, filha, vocês comeram do fruto. Sabe por que o Senhor pergunta isso? O Pai está dizendo: eu sei o que você fez, eu sei qual que é o seu estado, eu sei como você está. Não precisa se esconder do Pai, Ele sabe. Para de se esconder de Deus. E quando Deus chega até Adão e Eva, eles não compreendem o amor do Pai ainda, e eles começam a achar culpados. E é isso que Satanás faz na nossa vida. Quando você vai tentar voltar para Deus, voltar para a igreja: não, mas a igreja, mas o pastor, mas os irmãos, mas minha família, não tem jeito. A gente acha culpados e a gente não consegue olhar para nós mesmos. Mas agora tem a parte triste. Nós precisamos lembrar que Deus, Ele é amor, mas Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é amor, mas Deus é justo. Adão e Eva pecou. Deus falou: não come, se vocês comer, tocar, vocês vão morrer. Deus não pode mentir, Deus não pode ser injusto. Até o momento Ele é só o Pai, mas agora Ele precisa ser o juiz. Porque até mesmo um pai que ama, Ele corrige. Um pai que ama, Ele disciplina. E o pai avisou: não come, filho, se vocês comerem, vocês vão morrer. Tem a narrativa que Deus chega e Deus procura, e Deus fala: está tudo bem, o que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo bem, vem cá. Eles não entendem. É o pai de amor, mas agora Ele precisa ser o pai justo. E olha o que diz o verso 16 ao 19. Deus, agora Ele é o juiz. Ele olha para sua filha e diz: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele o dominará. Olha para Adão e diz: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará.
Lembra quando Deus falou: não come, se vocês comer, vocês vão morrer. Agora é o momento do juiz. Eu falei para vocês, filho, agora vocês vão voltar ao pó. No Éden tinha uma árvore que dava vida eterna, fruto da vida eterna. Adão e Eva foi criado para ser eterno. Eu e você fomos criados para ser eterno. Porque Adão e Eva desobedeceu. Chegou o momento do Pai precisar corrigir, porque Ele é justo. E o Pai olha e fala: agora vocês morrerão. Por quê? Porque simplesmente foi a palavra de Deus. Eu queria finalizar com um testemunho meu. Dos 11 aos 14 anos de idade, como eu falei do início, eu estava na igreja, eu vinha nos cultos com medo de ir para o inferno. Eu me sentia como um adolescente, eu me sentia como sujo. Sabe, uma pessoa que já pecou, uma pessoa que já falhou. Eu me sentia como um condenado, eu me sentia como um andarilho, eu me sentia como um pecador. Eu me sentia numa pessoa que eu não tinha mais jeito. E eu comecei a vir na igreja, e eu comecei a ouvir esse juiz aqui. Eu comecei a ouvir o julgamento que está para acontecer, e eu fiquei com medo, eu fiquei com temor, porque eu não queria que isso acontecesse. E eu comecei a ir para a casa desse juiz, conhecer mais sobre esse juiz. E eu conhecendo sobre esse juiz, eu comecei a ver nele um pai, que é um juiz. E eu me sentindo como um condenado, como um pecador, um ex-detento, que estava no mundo, que estava preso no pecado, que me sentia injusto, condenado, que não merecia estar perto de Deus, estar perto do juiz. E eu comecei a ir para a casa desse pai, e eu comecei a ouvir esse pai, e esse pai começou a falar o seu plano de salvação para me salvar. E eu comecei a ver um pai que ele é um juiz, mas um pai que ele ama. E quando eu comecei a conhecer o plano de salvação, quando o juiz me falou que ele entregou o seu próprio filho para morrer em meu lugar, o pai decidiu me adotar. Um dia o pai chegou assim e falou: você não quer ser adotado? Você não quer morar comigo? Você não quer ser salvo do meu juízo? E eu sujo, mas como eu vou estar contigo? Ele falou: filho, eu te amo, eu quero estar com você. E eu comecei a ser cheio de um amor incondicional por Ele. E Ele, que é o juiz, Ele começou a falar: filho, eu te amo, não fica com medo de mim. Eu olhei e falei: mas o Senhor é um justo, é um juiz, o Senhor é o Criador, o Senhor é grande, e eu sou falho, pecador. Filho, você quer ser adotado por mim? E quanto mais eu ia nessa casa desse juiz, que é a casa dele, a casa de Deus, quando mais eu comecei a ouvir da palavra de Deus, eu comecei a não ver mais ele como um juiz, mas eu comecei a ver ele como um pai. Eu comecei a sentar no colo do juiz, eu comecei a deitar no colo do juiz, eu comecei a abraçar aquele juiz. E eu via naquele juiz me procurando no jardim, perguntando: filho, cadê você? Aonde você está? Eu estou aqui como seu pai, eu não estou aqui como juiz ainda. Como diz uma canção, eu me atrevi a te chamar de Abba. E um dia eu me atrevi
a chamar o juiz santo de Pai. E Ele me chama de filho. E hoje eu não tenho mais medo desse juiz. Eu não tenho medo desse juiz. Eu amo Ele. Eu tenho um temor, sim, porque Ele ainda é o juiz. Um dia Ele julgará as nações. Mas Ele é o meu Pai primeiramente. Ele é o meu Abba Pai. Ele me adotou. Eu moro na casa do juiz. Eu estou com o juiz. Quando você vê em Apocalipse, que diz que os olhos dele é como um fogo, em sua boca uma espada. Se você vê em Apocalipse, vai dizer que esses olhos de fogo e boca de espada é para a nação ímpia, que ele vai destruir, ele vai aplicar o juízo. Mas o mesmo Apocalipse que diz que esses olhos de fogo e essa boca como uma espada é para os seus filhos, que demonstra o amor e a paixão do Pai pelo Filho. E hoje eu olho para Ele, eu não tenho medo, eu tenho temor por Ele sim, mas eu estou cheio de amor. Hoje eu sou um filho, hoje Ele me adotou, hoje Ele é o meu Pai. Ele te convida nessa noite para você não ser mais somente ter medo dele, mas que você conhece ele. Ele está no jardim procurando você, assim como ele me procurou e eu o encontrei. Ele está procurando você. Hoje ele quer adotar você. Não tenha mais medo dele. Saiba que ele te ama. E hoje ele é o nosso Abba Pai. Um dia ele será o juiz, mas hoje ele é o nosso Abba Pai. Vamos louvar ao Senhor nessa noite.